prazer estar aqui. O meu primeiro romance há 30 anos, entre outros lugares, foi lançado na Feira do Livro de Brasília. Um reencontro. O que é que você consegue perceber entre seus pares? O que você lê com curiosidade, com interesse? Olha, eu acho que houve momentos na história da literatura brasileira em que você podia claramente ver tendências, né? E isso às vezes era motivado também pela vivência do país de maneira geral, pelo momento político, por exemplo. Então, por exemplo, durante a ditadura, muito claramente houve toda uma série de romances de realismo urbano, né? Muito cru, em que, em alguns casos, de maneira muito clara, inclusive, eram retratados os problemas políticos do país. Em alguns romances, direto ou indiretamente, a tortura e coisas desse tipo. Eu acho que a partir de 1985, com a democratização, o leque começou a se abrir. E não existe uma tendência clara. Agora, isso não é só no Brasil, eu acho que, talvez mundialmente mesmo, eu acho que é um momento assim, de muita diversidade mesmo. Não dá para dizer claramente que existe uma tendência que predomina sobre as demais, né? E no Brasil, há aqueles que se dedicam a romance histórico, a narrativas urbanas contemporâneas, centradas nas grandes cidades, Rio, São Paulo. Há aquelas narrativas que vêm ainda muito naquela linha influenciadas pelo Rubem Fonseca, muito voltadas digamos, para o submundo, né, das grandes cidades, a violência urbana, por exemplo, muito presente em algumas obras. Há escritores que decidiram até mesmo não fazer narrativas centradas no Brasil, né, histórias que se passam em outros países. E, no entanto, isso não deixa de ser literatura brasileira, e às vezes boa literatura brasileira. Então, eu acho que o panorama é muito diversificado. Agora, claro, refletir sobre o país é algo importante, de qualquer forma importante. Agora, você não precisa fazer, você pode estar refletindo de alguma forma sobre o país, mesmo que você centre, né, a narrativa fora do país. Fiquei muito encantada com a quantidade de informação histórica que você coloca no livro. Em que medida a experiência de você viver na Europa e o interesse pelo islamismo, pelos muçulmanos, pela história da Península Ibérica, quanto de pesquisa e quanto de experiência tem ali? Eu vou tentar responder da maneira mais objetiva, realmente isso. Esse elemento está no romance sobre islamismo, radicalismo islâmico, religião e tudo isso, vem de várias fontes. Uma delas é o seguinte, eu também fui estudante de filosofia, me interessou muito a questão, por exemplo, do totalitarismo. O meu mestre, né, filosófico, o Claude Lefort, é um dos teóricos do totalitarismo. Então, é uma coisa que eu estudei realmente bastante na época. E eu acho o seguinte, que essa questão é uma questão que interessa o mundo inteiro. Não é uma questão da Europa, não é uma questão do Oriente Médio, é uma questão que interessa o mundo inteiro. O novo totalitarismo importante mesmo, que surgiu nos últimos tempos, é esse totalitarismo que parte de uma leitura feita por alguns radicais, por grupos radicais islâmicos do Islã. Né? Não é uma coisa da religião islâmica, mas é uma leitura desses grupos radicais. E tem algumas fontes, né? Tem de Wahhab, tem fontes filosóficas importantes, mais recentes, talvez o mais importante dos grandes filósofos radicais seja o Said Qutb, um dos que eu li. Então,
primeiro interesse é esse, foi esse, né? Tentar não estudar propriamente, não é um texto de filosofia, mas colocar no romance essa minha preocupação com um ressurgimento do totalitarismo nessa vertente. Depois o seguinte, eu morei no Líbano durante 2 anos, no começo da década de 80. Ali eu tive muito contato realmente com a cultura islâmica. Não só porque o Líbano tem uma multiplicidade de influências, mas eu me interessei muito naquele momento. E tive contato realmente com pessoas de seitas sunitas, xiitas, druzas e assim por diante. E até naquele momento me interessei um pouco por leituras das religiões. Eu, por acaso, não tenho, né, não sou religioso, não tenho nenhuma afinidade do ponto de vista mais profundo religioso, mas sempre tive interesse nesses temas. Então, e naquela altura eu li inclusive textos clássicos e textos mais contemporâneos sobre as religiões. Então, depois aconteceu o seguinte, como eu tinha contado, né? Eu tinha escrito já uma grande parte do livro, tinha elaborado uma história em torno desse personagem jovem, muito ligado nas redes sociais, e essa parte toda já estava lá. A história de amor dele aqui, um pouco estava também elaborado. Aí fui morar em Madrid. Em Madrid, eu tive a sorte de morar a 50 metros da Biblioteca Nacional da Espanha. Então, e aí eu tive aquela ideia, né, de trazer o jornal para o livro, colocar o dia a dia ali, e pensei em trazer o personagem, então, trazê-lo para Madrid. Aí, no momento que eu cheguei em Madrid, estava vendo aquele encontro mundial da juventude, a vinda do Papa, e já havia um problema, eu inclusive tinha um pouco que tratar disso, que iam chegar 12 mil brasileiros, 12 mil jovens brasileiros. E a Espanha, naquele momento, tendo uma política muito dura, e inclusive em alguns casos devolvendo brasileiros do aeroporto. Então tivemos que negociar isso um pouco com o governo espanhol, para como fazer, vão chegar 12 mil brasileiros e tal. Encontrou-se lá uma maneira que, de fato, nenhum desses brasileiros foi barrado. Então imaginei, olha, esse brasileiro, o meu personagem, de repente ele vem aqui nessa onda. Traz lá uma amiga também, que não tem nada a ver nem com o Congresso da Juventude, mas eles aproveitam o barco, né? Sabem que entrando agora não tem problema e tal. Então eles acabam vindo num grupo, vem ele, vem mais 2 amigas. E, coincidentemente, nesse meu interesse de colocando as coisas contemporâneas, começa a Primavera Árabe, né? Começa o movimento na Tunísia, no Egito, não sei o quê. Ele que eu, nesse momento, eu já tinha né, decidido que ele tinha esse interesse pelo Islã, tinha avó muçulmana. Eu então comecei a fazê-lo se interessar pelo que estava acontecendo no Oriente Médio, talvez até ele tentando ser seduzido por alguns grupos radicais, né? Ele ia, porque eram movimentos muito atraentes de jovens que estavam acontecendo. E por outro lado, eu achei que era uma oportunidade também para eu introduzir no romance alguns elementos dessa cultura islâmica da Espanha. Então, quer dizer, a ocupação árabe da Península Ibérica, e aí várias coisas que começaram a me interessar, a queda de Granada, e por aí vai. Essa parte aí, o que entrou no romance, que eu espero que tenha entrado de uma maneira realmente muito ficcional, com a linguagem de ficção, propriamente dita, vem dessas leituras que eu fazia na biblioteca. Porque aí eu tive acesso a coisas preciosíssimas. Livros e textos medievais, textos escritos pelos próprios árabes na Espanha,
antes da queda de Granada, coisas preciosíssimas. Mesmo naquele momento em que havia uma relativa tolerância, né, não podemos esquecer que houve os massacres de judeus em mais de uma ocasião, mas você tem razão, quer dizer, houve também uma convivência, sobretudo entre as três religiões monoteístas. E é interessante observar que quando a Península Ibérica estava dividida com uma parte já reocupada pelos cristãos, né, e outra parte ainda dominada pelo Islã, havia uma tolerância maior na parte islâmica da Península Hispânica. Naquela parte dominada pelos cristãos, a intolerância era muito maior, muito especialmente em relação aos judeus. Tanto assim que houve um aumento importante em que houve uma migração grande, significativa, de judeus fugindo para Granada, enfim, para as regiões do sul. Mas, enfim, eu acho que esse é um tema muito importante. E, aliás, eu acho que é um tema central desse livro, é um tema da tolerância e da intolerância. Ele é tematizado, inclusive, ao longo do livro. E isso, ao longo da história, ocorre, né? Às vezes, como movimentos pendulares, em que no mesmo país existem momentos de grande intolerância, seguidos por uma intolerância, e vice-versa. E eu acredito que não devemos acreditar que essas tendências políticas de maior ou menor tolerância devam ser, digamos, naturalizadas ou remetidas a territórios específicos. Porque muitas vezes se pensa nisso, né? Olha, o Ocidente tem uma tradição de tolerância. Essa é a tradição do Ocidente, a democracia, liberdade, não sei o que, né? Não é verdade. Se você realmente observar numa história longa, essas tradições de liberdade, de tolerância, elas existiram em qualquer lugar do mundo, em determinado momento. Houve momentos em que, por exemplo, enquanto em Roma se queimava vivo Giordano Bruno na fogueira, né, pela Inquisição, havia no Oriente, na Índia, um imperador liberal que trazia para sua corte, inclusive, uma diversidade de pessoas de distintas religiões, distintos pensamentos, inclusive ateus, dando plena liberdade de opinião, de discussão. Então, numa perspectiva longa da história, não existe essa ideia do Ocidente. Eu inclusive, até escrevi um textozinho, um ensaio publicado por aí, que se chama o seguinte, é provocador, e a frase está no romance também. Assim, o Ocidente não existe. E está discutido lá. Eu acho que dá para, perfeitamente defensável. A discussão do Ocidente com uma ideologia que serve tanto a propósitos, digamos, de um pensamento autoritário do próprio Ocidente, quanto a propósito de pensamentos autoritários e totalitários fora do Ocidente geográfico. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. A escritora Ironita Mota é autora de vários títulos infantis e juvenis. Para conhecer sua obra e comprar seus livros, acesse a página do Grupo de Associados de Escritores Brasileiros. Te esperamos!